Olá, meu nome é Daniela e venho por meio deste vídeo apresentar o trabalho de iniciação científica Módulos e Dimensões do Parcelamento Urbano no Brasil do século XIX. Vamos começar? O trabalho faz parte do projeto Clássico Tradicional Eclético, Nacionalismo e Cosmopolitismo na Cidade Industrial, com os participantes Daniela Matias Xavier, João Teste Neto e Maria Isabela Alves de Araújo, sendo orientados pelo professor doutor Pedro Paulo Palazzo de Almeida. O trabalho de autoria de Daniela Matias Xavier aborda módulos e dimensões do parcelamento urbano no Brasil do século XIX. Ao longo do século XIX e início do século XX, observa-se uma mudança nas malhas urbanas de cidades brasileiras. Começam a surgir cidades planejadas e reformulações de cidades já existentes, com conceito e ideias racionais, distintas do que era feito anteriormente. Essas transformações devem-se a diversos fatores ocorridos na metade do século XVIII e no início do século XIX. Tanto a circunstância econômica da Europa, que passava pela fase do capitalismo industrial, quanto o planejamento urbanístico ocorrido na cidade de Lisboa após o terremoto de 1755. Esta pesquisa visa o entendimento de como se sucedeu as modificações nas malhas urbanas de algumas capitais brasileiras, as influências do urbanismo pombalino implantado em Lisboa e como essas características se preservaram nos dias atuais. Quanto aos recursos empregados, tem-se a bibliografia básica e outras que surgiram ao longo da pesquisa e foram enriquecedoras para agregar mais informação de como eram as cidades brasileiras e como se sucedeu o crescimento urbano, destes, de maioria, documentos acadêmicos, além da utilização de desenhos cartográficos da época, obtidos por meio de acervos digitais para o georreferenciamento de dimensões de lojas e vias. Utilizou-se os softwares QGIS e AutoCAD para sobrepor os documentos geográficos e documentar medidas, fazendo a analogia entre as cidades brasileiras antes e depois das transformações urbanísticas ocorridas ao longo do século XIX e início do século XX. Averiguou-se também a influência das malhas urbanas de Lisboa, antes e após o período pombalino, aplicado sobre a transição dessas cidades brasileiras. Observa-se um padrão urbanístico projetual, com o início da Primeira República, com algumas variações de cidade para cidade, do qual um traçado é divergente ou similar ao da cidade colonial. As cidades mais antigas, que sofreram reformas, preservam em parte alguns aspectos orgânicos em junção ao ordenamento implantado na época. Cidades como Belém, Maceió, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e Salvador vê-se a maior preservação do colonial nas partes mais antigas e malhas diversificadas no entorno. Possuem uma mescla das duas características, com uma malha robusta em conjunto com malhas com maior padrão e mais espaçadas. Os modos coloniais possuem quadras menores e ruas mais estreitas, em contrário à parte mais moderna. Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Teresina, que foram fundadas mais recentemente em relação a outras cidades, possuem traçados mais inovadores, que remetem à característica de um Brasil republicano que buscava por inovação, sendo todas elas planejadas por um ideal específico da época, visando o avanço tecnológico. Estas possuem módulos com maior padronização, quadras de 120 por 120 metros, 90 por 90 metros, 80 por 70 metros, entre outras medidas próximas, além de ruas com maior espaçamento. As capitais Curitiba e Porto Alegre formam uma junção de diversos tecidos urbanos, não existindo uma padronização específica de apenas um módulo. As cidades citadas com maior relação colonial remetem ao Portugal medieval, as com maiores processos de transformação, e as cidades mais jovens, remetem a uma Lisboa pombalina. O tecido urbano brasileiro, tanto mais robusto quanto o moderno, amostra medidas de quadras maiores do que as da urbanização em Lisboa, nas duas faces. Ao analisar dados informativos e geográficos, conclui-se a diversidade de como se sucedeu cada fundação e crescimento das capitais em diferentes regiões, correspondente à historicidade de cada uma. Encontra-se influências pombalinas maiores, menores ou nenhuma. Cada uma das cidades preserva um pouco da história e das necessidades de cada época em sua malha, adaptando para as particularidades e exigências da urbe contemporânea. Existindo uma classificação entre as cidades analisadas com maior correlação de modos, sendo estas: cidade com centro histórico ainda com traçados muito coloniais, em junção à malha moderna que surgiu ao longo do século XIX e início do século XX. Cidades modernistas projetadas desde sua fundação e capitais com a mistura de diversos tecidos urbanos. A padronização de modos revela um pensamento urbanístico da época. No entanto, a análise particular comprova um urbanismo luso-brasileiro e brasileiro de um país com riqueza em pluralidades regionais. Obrigada. Espero que tenham gostado.